Muito bom, excelente. Eu vou abrir, mas eu queria fazer antes uma ponderação, que é o seguinte: eu sei que Eduardo e Marta têm limitações de horário rígidas, então eu pediria também que as perguntas fossem, de fato, perguntas concisas e não novas apresentações. Então, quem quiser, por favor, vou recolher, vamos lá. Vamos pegar 4 perguntas aqui. Realmente eu vou pedir um esforço de concisão para cada uma das pessoas aqui. Estão ouvindo? Sim. Sim. Boa noite, parabéns, elucidativa. Queria uma pergunta para a doutora Marta. A senhora trouxe o tema que trata da jornada da atividade insalubre, em confronto com as cláusulas que não podem ser tratadas diretamente pelas partes por questões de segurança, de higiene, saúde e higiene profissional. Não te parece que apenas a jornada é que foi permitida a negociação sem a interveniência do Ministério do Trabalho? Ou seja, a jornada, que antigamente não poderia ser estendida sem a participação do Ministério, agora pode. O que não se pode é negociar aquelas condições ou os agentes supostamente insalubres que existem nas normas. Me parece que, talvez eu tenha compreendido errado, mas me surgiu uma dúvida em relação a isso. Muito obrigado. Vou pedir para você responder depois que cada um anota um pouquinho. Tá. Para a gente fazer uma economia de escala aqui. Tá bom. Quem é que tinha aqui? Depois, nós chegaremos aí. Boa noite. A respeito da insegurança jurídica, que muito tem se falado na reforma, né? Eu queria acrescentar aqui, se me permitem, já que foi aberto o espaço ao debate, que a insegurança, hoje, ela ocorre muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Por quê? Como alguns dos palestrantes até falaram, né? A reforma ela iniciou com 6 artigos e terminou em tempo recorde com 119 artigos. Sendo que, do ponto de vista também formal da construção, a Casa Revisora lançou mão da prerrogativa que lhe cabia para, a pretexto de uma negociação com a MP, com o presidente, para poder promulgar posteriormente uma medida provisória. Eu acho que essa insegurança se deve a esse formato. A exemplo do que o Código de Processo Civil não ocorreu. Foram anos de discussão, publicidade, e para se chegar a uma conclusão. Acho que isso é importante, e por isso que hoje está essa insegurança, não tanto pelo conteúdo, porque, como o professor doutor Eduardo falou, no conteúdo, a legislação ela traz muita possibilidade boa para ambas as partes. Então, acho que isso é o que mais afetou. E, ainda tratando da insegurança jurídica, só para fazer um lance, com a negociação coletiva, aí eu viria com uma pergunta. A teoria do conglobamento, ela não traria segurança jurídica nas negociações, ainda que em detrimento de negociação individual do hipersuficiente? Aí eu traria essa pergunta para os sindicalistas. 2 pessoas aqui, depois a gente volta. Boa tarde. A minha questão, na verdade, acho que não é necessariamente uma questão, mas uma observação em relação à exposição da doutora Marta. Eu tenho estudado muito esse tema de como rever TAC, como rever ação civil pública. E uma proposta que eu tenho feito e estudado não só a revisional, que eu acho que a ação revisional não é o caminho, porque não estamos revendo. TAC, na verdade, é um casamento, e o pior dos casamentos que existe no ordenamento jurídico, porque para casamento civil a gente tem divórcio, e TAC não existe nada, é para a vida toda, é para indeterminado. É a coisa mais absurda que existe. Eu pensei numa ação declaratória de inexigibilidade de cumprimento de TAC. A pessoa sustentando também que o ideal seria esperar a execução de um TAC para depois se defender. A ação revisional ela vai rever, mas não vai anular, não vai desfazer nem o TAC nem a sentença. A sentença, poderíamos pensar numa ação civil pública como uma revisional, onde não se faz coisa julgada, como uma revisional de ação de alimentos. Possível. Mas não sei se você pensou
neste outro argumento da ação declaratória, mais rápida, menos custosa, Imprescritível. e imprescritível, já que TACs e ações civis públicas tratam de obrigação de trato sucessivo para o futuro, obrigação de fazer ou não fazer, que normalmente se trata de abstenções, para o futuro, e para o pretérito, é evidente, não se dissolveria jamais o dano moral fixado ou condenado. A minha pergunta é uma pergunta básica sobre terceirização. Uma organização comprou um grande sistema computacional. Ela não se preveu organicamente de treinar funcionários numa equipe para manutenção. Então, se ela contratar uma empresa para fazer esse serviço, é terceirização? A outra pergunta é muito mais simples. Os serviços, por exemplo, bancários, de vigia e limpeza, é considerado terceirização? Muito bem, vamos voltar à mesa. Eu vou pedir aqui, vocês tenham a liberdade também, além de responder as perguntas, se vocês quiserem se apartear, comentar aqui, vocês tenham absoluta liberdade. Eu já abuso da minha. Queria fazer uma provocação aqui para o Fausto, porque você falou da questão do conflito. A legislação trabalhista existente até esse momento fez do Brasil um campeão de processos judiciais na área trabalhista. Quer dizer, também não vamos dizer aqui que nós resolvíamos bem o conflito no modelo até aqui vigente. Bom, Marta. Vamos lá. Respondendo primeiro a sua pergunta. Lendo aqui o 611B, você tem toda a razão. Ela não está falando de jornada. O 611A fala de jornada, o 611B fala de normas de saúde e segurança. Mas é inerente à atividade insalubre, às atividades insalubres, seja por ruído, por calor, enfim, que há regras de saúde e segurança envolvidas nessas atividades. Então, qual é o ponto que eu acho da incongruência? É que, no momento que eu for negociar uma jornada insalubre, necessariamente eu vou ter que trazer alguns considerandos por que eu estou fazendo a prorrogação. E eu caio nas regras de saúde e segurança. Então, eu tenho, sim, uma abertura para a jurisprudência, enfim, para os juízes, Ministério Público, para que eles digam que ali se dá, aqui se tira. Entendeu? Porque aqui fala, no 611B, constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo a supressão ou redução dos seguintes direitos. Então, se eu tenho isso aqui, que eu não posso suprimir norma de saúde e segurança, e a atividade insalubre ela está adequada, ela está incluída nessa condição, não tenho dúvida nenhuma, pode ter uma incongruência. Eu não tenho dúvida que pode ter uma incongruência. Agora, de novo, volta àquilo que eu falei no começo da minha acho que é um bom acordo construído com boa fé, com transparência, com um sindicato, com bons considerandos sobre as suas normas de saúde e segurança, que eu não estou mexendo nelas, que elas estão garantidas. Porque aqui também é um ponto que o Eduardo trouxe. A legislação, a reforma trabalhista não quer precarizar a saúde e a segurança. Pelo contrário. Do mesmo jeito que a gente quer que o negociado prevaleça sobre o legislado, a gente quer que a segurança e a saúde do trabalhador sejam mantidas. Não queremos precarizar essas situações. Então, eu entendo que uma boa negociação, com bons considerandos, façam que você consiga negociar uma jornada dessa dentro desse 611A. Dentro do seu questionamento, faz todo sentido, não tinha pensado na ação declaratória, ela é imprescritível também, ela é ótima, é um bom caminho, ela pode ser até mais rápida que a revisional, mas acho que, enfim, aí eu acho que é o caminho que vai se discutir no caso a caso do que se está pensando ali. Acho que caminhos jurídicos a gente tem e o que é essencial aqui, que eu trouxe isso na minha fala, gente, é que a gente jogue isso no Poder Judiciário. Que a gente não deixe que as questões sejam estáticas. O que não pode é ter uma terceirização que não podia e agora tem uma lei e eu não posso. Nada é ad eterno. Você bem lembrou, nem o casamento é ad eterno. Hoje você divorcia em uma metade de um dia.
entendeu? Então, como é que eu vou fazer para ficar com a terceirização? Casa no outro? Não, pode casar no outro, inclusive. Não, acho que não, porque tem que fazer os proclamas. Então, você vai demorar um pouquinho. Demora mais para casar do que para descasar, entendeu? Mas o ponto é, não dá para que aquela relação fique estática e eu nunca mais possa mexer nela. O caminho jurídico, aí a gente pode discutir vários deles, entendeu? Acho bom, acho legal o fomento aqui, né? Acho que nem todo mundo é advogado, mas super adequada a sua fala. Acho que ela tem tudo a ver para uma saída nesse ponto. Acho que eram essas minhas considerações. Rapidinho. Bom, olha, só para fazer uma observação aqui com relação à reforma trabalhista, que fique claro a sua filosofia. Só para deixar claro qual que é a filosofia dessa reforma. Ela tomou muito cuidado. Em que sentido? Ela disse assim, ponto número 1, alguns direitos a empresa pode negociar diretamente com o seu empregado. Não são todos. Não é precarização, não é terra de ninguém. Ela determinou quais são esses direitos. Essa é a primeira regra. Segunda regra, outros direitos, você não pode negociar nem individualmente, você só pode negociar através de sindicato, negociação ou acordo coletivo. Essa é a segunda regra da reforma trabalhista. E a terceira regra, determinados direitos você não pode negociar de jeito nenhum, que são os direitos que estão no artigo 7º da Constituição Federal, que são aqueles direitos que são irrenunciáveis às normas de ordem pública, enfim, trouxe do artigo 7º para a reforma trabalhista quais são os direitos que você não pode negociar. Eu estou dizendo isso para que fique claro aqui que isso daqui, reforma trabalhista, não é festa do caqui, você vai lá e negocia o que você quiser. Não é assim. Ela limitou, tomou esse cuidado. O primeiro aspecto é esse. Segundo, aspecto importante disso aqui, rapidamente, o que o Sérgio colocou aqui. O Brasil tem o sistema trabalhista mais intervencionista do planeta. Não existe nada parecido com isso, onde o Estado interfere em tudo. Mesmo assim, nas relações de trabalho. Mesmo assim, enquanto no Japão você tem 10.500 ações trabalhistas por ano, nos Estados Unidos você tem mais ou menos 150, 160 mil ações trabalhistas por ano. Quantas ações trabalhistas nós temos no Brasil? 4 milhões de ações trabalhistas. Absolutamente. Tem juiz hoje que está submetendo ao trabalho escravo, que não consegue julgar todos os processos com o sistema trabalhista. Não tem alguma coisa errada? Alguma coisa. Tem escritório de advocacia aqui, que eu conheço aqui, que tem 10 mil ações, tem escritório de advocacia aqui em São Paulo que tem mais ação do que o Japão todo. Não tem alguma coisa errada nisso? E aí, quando você vai ver a vigência... E quando você vai ver a vigência da... para o escritório de advocacia, o pessoal fica até emocionado, gosta, tudo. Mas quando você verifica o efeito da vigência dessa lei, você vê o TST dizendo o seguinte, bastou você ter a vigência da lei, baixou em 70% o número de ações trabalhistas que ingressaram no judiciário. Isto é ou não é um ganho já jurídico, do ponto de vista da segurança jurídica para as empresas, que, em vez de gastar dinheiro com advogado, gasta dinheiro empregando? Eu sou advogado, eu posso falar isso, a gente pode, porque estamos aqui, né, Fausto? Sendo claros e objetivos. Muito melhor gastar dinheiro criando emprego. Não, a atividade fim do empresário não é gastar dinheiro com jurídico, com advogado. A gente cansa de ver empresário reunindo com advogado. Tem empresário que fala melhor das questões jurídicas do que o próprio advogado. Até a atividade fim de empresário é gastar o dinheiro gerando emprego. E bons empregos. Como o Fausto colocou aqui, como foi colocado aqui, bons empregos. Agora, vai precarizar? Tem que tomar uma ação civil pública mesmo, tem que ficar fora do jogo. Não é isto que está sendo proposto aqui. E, para finalizar, infelizmente, nós vamos ter que parar aqui, mas, enfim, eu só quero uma coisa que eu sempre falo, Fausto, falei da outra vez, e vou repetir aqui, um chato falando, mas é uma coisa que eu acredito muito. Nós estamos falando o tempo todo aqui de segurança jurídica, de efetividade, o Fausto colocou muito bem a questão da competitividade, mas é o seguinte, parte da insegurança... Vamos deslocar um pouco da questão da lei, para poder relaxar um pouco. Parte da insegurança jurídica trabalhista aqui no Brasil, eu diria de uma maneira diferente. Grande parte dos problemas jurídicos trabalhistas numa empresa não são problemas jurídicos. São problemas de gestão. Mais especificamente de gestão de pessoas. É que eles se transformam num problema jurídico depois. Mas uma parte deles não nasce, o DNA não é jurídico. Ou seja, Fausto e Giovanni, aquilo que nós estamos colocando aqui, e Sérgio,
nós entendemos que também parte da solução da insegurança jurídica, não é toda não, porque nós temos que ter leis boas, mas que tem uma parte dessa insegurança jurídica que vem da gestão, vem. E aí é que nós percebemos que, na hora que o empresário percebe essa realidade, que parte da sua insegurança jurídica está na gestão, é a forma com que se demite, é a interlocução com os seus empregados. Aí nós começamos a entender que parte disso daqui não está somente na lei. Agora, que uma lei boa ajuda a questão da insegurança jurídica, ajuda. Nós não sabemos se isso vai acontecer da forma como nós esperamos. Mas eu só coloco essa minha última fala para reflexão, porque esse tema aqui é latente, é gostoso de você discutir, e a gente deslocar um pouco das questões somente do dia a dia jurídico e entender a macro dificuldade aqui das relações de trabalho no Brasil. Eu vou parar, então, agora aqui. Infelizmente, nós estamos com... Eu vou viajar, por isso que eu estou abandonando o navio. Vou deixar... A senhora tem que também sair, não? Porque a Marta vai ficar com as perguntas difíceis para responder, ela fica. Então, eu falso também, a Juvândia também, daí eu vou embora porque a parte difícil... Você dá procuração para te defender? Não, eu vou terceirizar mesmo, porque eu acho que é melhor. A minha atividade fim, é melhor. Eduardo. Obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Deus lhe pague. Obrigado. Um abraço grande. Você fica aí, bem? João, Tranquilo? Dá conta. Pode falar nisso. Bom, então eu vou falar aqui um pouco dessa questão da terceirização. Eu acho que é a mesma... Sobre a terceirização, eu falo a mesma coisa que falei sobre a reforma na totalidade. Quando, da discussão da terceirização, havia um debate, você perguntou se o pessoal da limpeza, né, o vigilante, pode ser terceirizado. Quando, da discussão da terceirização, da lei, havia um debate se o que podia terceirizar, se era para regulamentar aquilo que já estava terceirizado, que tinha segmentos, que não fazia sentido para a empresa ter um esforço, administrar aquele segmento, por exemplo, esses dois. E havia uma proposta da parte dos trabalhadores de negociar uma regra para isso. Mas isso não foi negociado. Então, havia uma possibilidade de negociar regras, de abrir um debate para ter essa negociação. Não pode abrir a possibilidade de terceirizar tudo. Esse é o problema. Abriu a possibilidade de terceirizar tudo, de terceirizar... E eu acho que mais a questão da precarização não vem só através da negociação individual, não é disso que a gente está falando só. É da forma de contratação. O trabalho intermitente, o trabalhador hoje que tem carteira assinada pode ser trocado por um trabalhador autônomo, intermitente. Dá exemplo aqui do Banco Santander, que logo antes, inclusive, da reforma entrar em vigor, já estava anunciando que queria contratar gerentes autônomos. Como autônomo. Tem relação, tem carteira de trabalho assinada. E qual a necessidade do Banco Santander, que a maior parte do lucro dele vem do Brasil, e ele não fazia isso, as práticas que tinha aqui não tem na Espanha, de terceirizar um gerente. É o gerente da sua conta, que não terá vínculo com o banco, que vai administrar... Nós já tivemos problema de terceirização no banco, que o sigilo bancário de várias pessoas famosas, naquela época tinha artistas, que estavam sendo divulgados como uma forma de questionamento ao que estava sendo terceirizado. Então, não pode terceirizar tudo. É um problema, é um risco, é uma possibilidade de precarizar, sim. Por isso que tem que ter regra. E eu acho que quando... E continuo dizendo que aquilo que pode ser dialogado, construído a partir de um diálogo mais amplo, é muito mais seguro, dá muito mais segurança jurídica do que as coisas da forma como as coisas estão sendo feitas. Ela não vai trazer segurança jurídica, porque ela pode não trazer segurança, inclusive, para as relações sociais. E você pode precarizar através da forma de contratação, que é outro grande problema. E acho que aí eu não vejo que a condição mais benéfica esteja garantida nessa reforma. Isso tudo será interpretação. Isso tudo como é que essa lei vai ser interpretada, qual vai ser esse movimento, do judiciário, da sociedade, enfim. Tudo isso dá para ser... tudo isso é insegurança. Eu acho que é... E aí eu volto a essa questão dos processos, assim... Eu não acho legal também de ver a quantidade de processos trabalhistas no Brasil. Não acho uma coisa boa, né? Nunca defendemos isso. Defendemos que as coisas deviam ser resolvidas em mesas de negociação. Mas o Brasil não tem tradição de negociação coletiva. Não fortaleceu a negociação coletiva. Não criou um sistema de negociação coletiva forte, com sindicatos fortes, com organizações fortes, com negociações nacionais, que trouxesse essa segurança.
O problema é a ausência de fortalecer a negociação coletiva e não o fato a lei de dar liberdade para o empresário fazer tudo o que quer. Isso é um perigo para as relações trabalhistas. E não vai trazer segurança, porque pode trazer até impedir, né, dificultar o acesso à justiça do trabalho, pode ser uma solução. No primeiro momento pode cair as ações trabalhistas, não sei. Isso aqui não está definido ainda. E aí a gente teria, para comparar um país com outro, os motivos da negociação das ações trabalhistas precisavam ser analisados, porque durante a reforma tem muito discurso, muito debate dos motivos das ações trabalhistas brasileiras, que a grande maioria eram por ausência, por não pagamento de verbas rescisórias. Não eram direitos que tinham sido, né, desrespeitados, mas eram verbas rescisórias. Não recolheu o FGTS, o INSS, coisa que estava lá garantido na lei. E quem disse que isso vai acabar? Isso era uma prática, né? Não está garantido que isso vai acabar. Portanto, eu acho que aí é por isso que o debate mais amplo, o debate inclusivo, o debate com todos os setores da sociedade envolvidos, a busca da solução entre as partes, é sempre o melhor caminho. E não essa, porque essa pode trazer consequências sociais e consequências muito piores para a sociedade brasileira. Obrigado, Giovânia. Bem, acho que tem algumas questões a ser colocadas rapidamente. Serão as últimas. As últimas. Rapidamente. Primeiro que a questão da hierarquia da norma foi quebrada e nós não sabemos como é que o TST vai resolver isso. Então, a gente tinha uma estabilidade do ponto de vista da hierarquia que você tinha da Constituição ao acordo individual. Isso não está garantido. Nós não sabemos mais claramente, até que o TST se posicione, até que ponto, qual norma prevalece. Se uma norma inferior de um acordo coletivo negociado com o sindicato se sobrepõe à convenção coletiva, que também foi negociada com o sindicato via patronal, né? E a mesma coisa pode valer para um trabalhador hipersuficiente. Então, acho que isso é uma questão colocada, posta. É difícil ter clareza, mas eu entendo, do ponto de vista da lei, que isso foi quebrado. Então, poderia ser. Então, acho que esse é o primeiro problema. A outra questão dos processos, esse dado que a Giovânia já traz é importante, acho que o Eduardo concorda com isso, é verdade. Uma boa parte dos processos são problemas de gestão, não é só sacanagem, né? E eu acho que isso tem que ser lidado, tem que ser resolvido. Isso tem a ver com simplificação. Eu acho que toda a discussão que está posta agora da informatização dos processos, da informatização, inclusive, das formas de controle, tendem a resolver uma parte disso. Resolveria tudo? Não, certamente não, porque a gente sabe também que processos é uma grande indústria aqui no Brasil, né? E não só trabalhista, acho que é importante lembrar disso. Agora, tem um problema do ponto de vista da organização dos conflitos no Brasil, que ele passa, também quando você olha as ações, ele passa por um problema sério, porque os conflitos vão para a justiça, que dentro da ideia de um pensamento positivo, ele vai para a justiça depois do final do contrato de trabalho. Quer dizer, isso é um absurdo do ponto de vista de tratar de conflitos. A gente deveria resolver boa parte dos conflitos durante a vigência do contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador tem que ter segurança para poder questionar se a hora extra está sendo paga, se isso, aquilo está sendo pago, e não deixar isso para depois, né? Se uma norma de saúde está sendo cumprida. Qual a defesa disso? Bem, a defesa disso, historicamente, do movimento sindical, é que o movimento sindical deveria ser sujeito disso, e não só o Ministério Público do Trabalho, até porque o Ministério Público do Trabalho ele é limitado do ponto de vista da sua abrangência, da sua capacidade de chegar em todos os espaços. E o movimento sindical deveria cumprir essa função. E essa função deveria ser cumprida pela organização local de trabalho, né? O que a gente conhece, eu participei durante muito tempo de sindicatos com organização local de trabalho, o que a gente percebe é que quanto melhor a organização local de trabalho, menos os passivos trabalhistas posteriores. E mais do que isso, aí sim, eu acho que era possível discutir um termo de quitação de débito. Se o sindicato está lá, fiscalizando a empresa, está olhando todos os passivos, é capaz de olhar as folhas ou como aquilo está sendo executado, aí ele tem uma representação local de trabalho legítima, eleita, e que está ali controlando esse processo todo, é razoável que ele possa quitar no final do ano um termo de quitação. Agora, o que a lei prevê é uma comissão de empregados que não tem participação sindical. E aí eu fico perguntando, e também não tem garantia nenhuma esse trabalhador no local de trabalho. Então, que fiscalização que ele vai dar? Né? As organizações local de trabalho que o Brasil criou dentro dos grandes sindicatos, elas tinham uma função clássica, que é controlar a norma.
Acordo, convenção, lei, ele está ali olhando muito para isso. E mediando conflitos. Eu vi coisas do tipo greves que estouraram por questões gerenciais, em que poderiam descambar para greves de uma semana, que se resolve em 2 horas com a Comissão Local de Trabalho. E quando não tem, estoura. Né? Essas questões precisam ser colocadas. Assim, a ideia do conflito, e eu acho que isso precisa ser... É um valor, Sérgio. O valor nosso é transferir para o Estado a resolução do conflito. E aí vai ter ação, com essa legislação, com outra legislação, ou qualquer legislação que a gente for, anterior, essa ou uma próxima. Agora, a legislação tem uma necessidade, ela precisa indicar o caminho. E o caminho tem que ser, o conflito precisa ser negociado, o conflito precisa ser tratado. E ele começa a ser tratado no chão da empresa e vai até o âmbito nacional, com uma hierarquização clara disso, né, em que a justiça, sim, deveria ser a última instância para chegar nisso. Então, acho que é possível construir isso, é possível e desejado, mas isso passa por uma revisão não pequena do que está colocado ali. Eu termino. Primeiro, eu peço aplausos para todos aqui. E eu acho que tem a questão da reforma sindical está madura para a gente discutir, porque ela entrou, de alguma maneira, de contrabando, de viés, e de uma forma, acho que muito destrutiva na reforma trabalhista. Recuperar essa questão, eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer, e eu conto aqui com a parceria do Diese para a gente retomar essa questão. Agradeço a presença de todos. Ficou sem resposta? Do meu ponto de vista, sim. É a terceirização. Ele foi dirigido a quem? Desculpa. Eu fiz a todos. Bem, eu sou incapaz de responder, então tem que ser algum dos dois. Foi você fez na resposta, né? Terceirização. Uma grande empresa, Ah, é verdade. ela não preparou uma equipe e ela está querendo terceirizar o job pro. Uma grande empresa comprou um sistema computacional sofisticado, não treinou uma equipe orgânica. Então, ela está pretendendo contratar uma empresa para terceirizar esse serviço. Isto é terceirização? E o outro ponto é, nos bancos, a questão de limpeza e guarda, também isto é considerado terceirização? Então, eu não entendi a resposta. Não, então essa dos bancos... Juvândia uma e a Marta Só falar outra. para você, eu respondi dizendo o seguinte, no processo, na discussão da terceirização, isso não nós estamos falando da lei, né? Na discussão da terceirização, havia um debate daquilo que se podia terceirizar e o que não se podia terceirizar. Que a grande questionamento era atividade fim, é tudo muito né, fluido, você não sabe o que é, fica interpretação, a justiça que define. Havia uma discussão de que aquilo que estava terceirizado, a lei da terceirização era para regulamentar aquilo que já estava terceirizado. Então, a gente falou, então, vamos fazer um debate sobre isso. Igual nos bancos. Nós quando debatemos terceirização nos bancos, a gente tentou implementar uma mesa de negociação entre as partes para dizer o seguinte, olha, o que pode negociar, o que não pode negociar. Né? Então, esse é um debate que as partes têm que fazer. Você está falando especificamente nos bancos. Esse não era o nosso problema da terceirização nos bancos. Não era a limpeza e não era os vigilantes, a segurança. Então, estou te respondendo sobre o específico do debate de terceirização no banco. Sobre a lei, é muito mais amplo. Então, esse é um debate. Mas, para nós, não podiam terceirizar coisas que eram fundamentais, que tinha a ver com a concessão de crédito, que é o que está sendo terceirizado, né? Com dados e acesso a dados dos clientes, ao sigilo bancário, que foi terceirizado em muitos momentos, né? E cada banco faz de uma forma. Então, a gente queria, inclusive, fazer uma mesa, nós tínhamos um debate de fazer uma mesa específica sobre terceirização dos bancos para que nós discutíssemos com a FENABAN entrasse nesse debate do que podia e o que não podia ser terceirizado. Bom, respondendo a sua pergunta sobre a manutenção, eu entendo que até na questão antiga, com a terceirização agora de novembro de 2017, você já poderia terceirizar essa atividade. Eu vou explicar por quê. Hoje, é inquestionável que você pode. Na minha opinião, não há nada que diga que você não possa fazer isso. Ao contrário, pode, porque a lei veio e instituiu a terceirização. Por que eu acho que você poderia antes? Porque você está me dizendo aí, você falou que é um sistema super específico, super determinado, que poucas pessoas conhecem,
Ou seja, tem um negócio que se chama aí de expertise. Poucas pessoas teriam a condição de fazer aquela manutenção. Quando o assunto da expertise, do detalhamento, da questão muito delicada do trabalho a ser realizado, até na lei antiga, a gente já defendia que poderia fazer a terceirização. Tá? Lei antiga não, né? Na época que não tinha lei, vamos falar o seguinte, na época que não tinha lei. Na época que não tinha lei, porque eu entendo que até naquela situação, que só tinha a súmula 331 do TST, você poderia, dentro desta especificidade da atividade, pela expertise, fazer a terceirização. Então, eu entendo. E agora você está totalmente liberado para isso. Entendo. Enfim, vamos lá, né? Totalmente liberado com uma legislação, mas não com o Poder Judiciário, que pode vir aí fazer algumas outras coisas. Mas entendo que você pode. Muito bom. Gente, muito obrigado.